O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Meus queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Narra que Jesus estava com os apóstolos na barca e aproveitou estes momentos para descansar. Depois de um dia intenso de pregação, estava anoitecendo. Jesus dormia. Quando não se esperava, começou um grande temporal. E as ondas ficaram agitadas e começaram a invadir o barco, de maneira que esse barco começou a encher de água. Cheios de medo, de espanto, os discípulos acordaram Jesus, que com uma simples ordem: silêncio, cala-te, o vento parou e o mar ficou calmo. Tudo voltou no normal. Então, meus queridos irmãos e irmãs, às vezes a tempestade está no seu coração. E quais são essas tempestades que encontra no seu coração e que você precisa silenciar e calar diante delas para conseguir atravessar esse mar bravio? São as paixões desordenadas. Tudo está relacionado com os nossos sentimentos e as nossas emoções. São as tentações do ter, do poder e do prazer. São os desânimos, as revoltas, as agitações, o desemprego, a doença, a ausência de um ente querido que talvez faleceu ou talvez foi para longe, mudou-se distante. As agitações no trabalho com os seus colegas,
tudo parece desabar-se. E aí você, nessa agitação, precisa recorrer àquilo que é fundamental para a nossa vida, que é o Evangelho, a palavra. Porque a palavra de hoje nos propõe, é Jesus dizendo para você: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Estou contigo há mais de 2000 anos. A minha barca significa que a igreja caminha neste mar bravio deste mundo, enfrentando as tempestades agitadas, esses ventos contrários, e ela permanece. E você ainda tem dificuldade de querer me ouvir, de querer me aceitar, de querer estar comigo? Então é preciso, meu querido irmão, irmã, nós diante das nossas dificuldades da vida, e que são tantas, é necessário fazer o que Jesus nos ensinou. Silêncio, cala-te. Sabe, irmão, Deus sabe tudo o que passa conosco. Ele sabe o que é necessário. É Ele que vem para repreender os ventos do mar bravio, e tudo volta a ser tranquilo. Mas é preciso você silenciar o teu coração. Se você continuar com esse mar bravio, reclamando, murmurando, achando que Deus não te ouve, aí, meu amado, minha amada, o vento vai ficar cada vez mais forte, e as ondas vão aumentar e levar o barquinho da sua vida. Aí esse barquinho da sua vida vai ser tragado no fundo deste mar bravio, porque você ainda não quis aprender de Jesus Cristo a silenciar o seu coração. Você não quis ainda calar para ouvir a voz do capitão, usando essa linguagem marítima, capitão e marinheiros. Capitão, vou colocar Jesus Cristo, lógico que Ele é acima de tudo isso, porque Ele é Deus, Ele não precisa de título nenhum, é só para você entender. E marinheiros somos nós, os seguidores. Então, meu querido irmão, quem tem que estar no controle de tudo é Deus. Então você é aquele que tem que atravessar esse mar bravio que é a vida. Estamos aí diante de uma pandemia. E aí você é daquele que ainda diz que Deus silenciou diante de tudo isto? Com tantos irmãos nossos que já se foram? É Deus que silenciou? É Deus que continua dormindo? Ou será que é a falta de fé? Ou será que são os nossos medos, as nossas inseguranças? Porque, meu irmão, vamos falar de forma bem séria. Onde você deposita a sua total confiança? Aí você pensou aí, se enganando. Em Deus, padre, que nada é no dinheiro. Olha para você ver como que é no dinheiro que você deposita. Até para ser dizimista você tem dificuldade de ser dizimista de 10% da sua renda mensal. Começa daí.
Até para dar uma oferta você tem uma dificuldade tremenda para fazer uma oferta. Para fazer uma doação, então, nem se fala. Se o padre não passa um óleo de peroba e pede, e ainda vou imaginando tal coisa e recebo uma coisa bem menor, para ver que você, meu querido, não deposita total confiança no Senhor. Ainda a sua poupança é terrena, ela não é uma poupança celestial. Ainda o seu cofre está aqui neste mundo, ainda não está nos céus. Então, por isso dos vendavais da vida. Mas Jesus está no controle. É Ele que está no comando. Ele permite que nós passamos por essas provações todas, para que sejamos homens e mulheres de fé, homens e mulheres que depositam nele total confiança, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor do vento, Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor de tudo isto. Nós ouvimos muito bem na primeira leitura de Jó, e você sabe que Jó sofreu muito, e Deus permitiu. Então nós vimos muito bem que, de forma bem poética, para entendermos, é Ele aquele que deu limites para o mar. É Ele que colocou uma tranca para que o mar não avançasse, como diz de forma bem poética na leitura de Jó. Para ver que Deus fez tudo muito perfeito. As ondas podem vir da altura que for, de 3 metros de altura, mas elas morrem na praia. Ali encerra tudo aquilo que era muito agitado, para dizer dessas ondas altíssimas, na praia acaba-se. Para você ver essa força gravitacional, e que não vem do homem, vem de Deus. Então a nossa vida, que é esse barquinho, porque a tua vida não é um transatlântico, a tua vida é um barquinho, e nós estamos neste mar bravio, e nós somos marinheiros do Senhor, pertencemos a essa barca que é a igreja, e nós sabemos que Ele está lá na popa, que Deus está no comando de tudo isto, é Ele que direciona esta igreja, é Ele que é o comandante. E se nós somos marinheiros, nós precisamos pegar no remo, precisamos trabalhar. Tem muitos afazeres dentro da barca, temos muito que testemunhar dentro da barca. E se nós estamos na barca, meu querido irmão, somos irmãos e irmãs, é preciso nos relacionar, porque nós queremos atravessar do outro lado, ir para outra margem, que seja a margem da glória, nessa nossa travessia, mas que seja a margem onde nós vamos nos renovando a cada dia, Deus fazendo novas criaturas, e é Ele que faz novas criaturas, é Ele que nos renova, e aí nós chegarmos na margem para evangelizar outros povos, enquanto estamos neste mundo. Então nós vamos atravessando aí as
esse mar bravio, e conforme nesta caminhada nós vamos evangelizando. Porque nós estamos com Jesus no controle de tudo isto. Então ele precisa ser conhecido, porque nós que estamos dentro da barca não queremos que os nossos irmãos e irmãs, que esses irmãos e irmãs, você quer dar nome? Talvez são seus parentes e amigos, talvez é teu filho, talvez é tua filha, talvez é teu pai, talvez é tua mãe, talvez é teu sogro, tua sogra, teu esposo, tua esposa. Dá o nome que você quiser. A igreja chama de irmãos e irmãs. Estão fora da barca e morrendo afogados. E eu não posso estar dentro da barca e ser indiferente dos meus irmãos que estão morrendo afogados. Então nós precisamos trazer esses irmãos para dentro da barca. E vou dizer para você, não é fácil. Porque se você não tomar cuidado, eles te levam para o fundo do mar. Quantos irmãos que estavam na barca, no top da fé, para dizer assim, se sentindo o astro, e que morreram afogados juntamente com tantos outros. Porque se você não saber lidar numa situação desta, e você sabe muito bem, nessa situação mesmo de alguém que está afogando, se você não souber lidar com essa situação, você morre também, porque a outra pessoa está no desespero, e ela te leva também para o fundo do mar. Então, meu querido irmão, é preciso ter Jesus no coração para não afogar, porque o mar, ele apresenta algumas coisas prazerosas. E aí acontece que você pode ir embora. O mar é muito grande, a barca é pequena, não é um transatlântico, é uma barca. Talvez você está olhando o transatlântico e quer ir para lá. Aí você morre. Mas o Senhor nos fortalece. É Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força para vencermos o mal, mas também para trazermos irmãos e irmãs nossos para dentro da barca. Mas para isso, meu amado, você precisa ser assim, com o comandante do navio. Você não pode estar dentro da barca, vamos falar da barca, dentro da barca e não ter um relacionamento com o comandante, com o capitão. O espaço é pequeno, consegue entender? É uma barca, que seja um navio, mas é um espaço pequeno, não tem como você não trombar o tempo todo. Então não tem como eu dizer que não conheço. Então eu preciso me relacionar muito bem com o capitão. Eu sei que ele é o capitão, eu sei que eu sou marinheiro, eu sei dos meus compromissos, eu sei que quem está governando essa barca é o capitão, não sou eu. Eu obedeço o capitão. E assim eu consigo, na minha obediência, atravessar o mar bravio. Então, meus queridos irmãos e irmãs, somos convidados a apoiar em Deus o nosso capitão. Somos marinheiros do Senhor. Não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco de olhar para a estrela guia, cuja claridade
vai nos conduzir para o porto seguro. Os olhos fixos sempre no capitão, que é Jesus, que é o único que nos há de livrar dos perigos do mar bravio da vida. Então, meus amados, é nosso desejo de querer estar sempre dentro desta barca. É assim que o Senhor espera de nós, seus seguidores, os seus marinheiros, ou os seus marujos, que estejam dentro da barca e que estejam exercendo a sua missão, a sua função dentro desta barca, e ter claro na mente, como estamos dentro da barca, existem outras barcas também. E como existem outras barcas, assim também as tempestades aparecem para os outros. Talvez você, meu amado, é ainda daquele que pensa, porque é marinheiro do Senhor, que não vai enfrentar o mar bravio da vida. Porque tem muita gente que pensa assim: ah, eu sou marinheiro do Senhor, você acha que eu vou passar por uma doença? Você acha que eu vou passar por um desemprego? Vai, meu querido, vai passar por tudo isso. Assim como as outras barcas também passam por tudo isto. Talvez você, o eleito de Deus, acha que quem está na outra barca não está passando problema. Seu bobo. Claro que está. O outro também está atravessando o mar bravio. É que o outro não tem, talvez, quem o comanda, não tem Jesus Cristo. Aí nós que temos Jesus Cristo, achamos que Ele tem que estar sempre atento para conosco, que Ele não pode dar um cochilo. Mas você já parou e pensou? Vamos ser bem claros, que você cochila muitas vezes dentro da barca, que muitas vezes você não está nem aí com o Senhor. Você já parou e pensou? Você já parou e pensou que muitas vezes você quis silenciar o seu coração e falar assim: Senhor, cala, é o Senhor, cala. Já parou e pensou nisso? Então, meu filho, como que você quer ser feliz se as paixões desordenadas invadem o teu coração? É o Senhor que nos manda silenciar e calar. Não somos nós que mandamos nele. É Ele que manda nos seus marinheiros. Então Ele manda nós fazermos silêncio, porque no silêncio eu vou conseguir conectar as coisas da vida, isto é, aquilo que está acontecendo na minha volta. No silêncio, eu ouvindo o comandante, que é Jesus, e silenciando o meu coração, que pode estar agitado, eu vou saber conduzir a barquinha que é a minha vida. E digo para vocês, eu gosto sempre de lembrar vocês, se você não acalmar esse barquinho que é a sua vida, se você continuar muito agitado, ele vai explodir, vai dar um infarte, uma úlcera nervosa, uma gastrite. Explode, o barquinho explode quando você está agitado. Por incrível que pareça, talvez você ainda não percebeu,
que nem a medicina quer que você fique agitado, nem o médico. O médico dos médicos vem falando para você há mais de 2000 anos. Tranquiliza. Os mares bravios sempre existirão. Tranquiliza o seu coração, confia no comandante que é Jesus Cristo, porque do resto tudo Ele vai prover. Coloque a sua segurança nele, que você vai conseguir atravessar esse mar bravio. Mas é preciso colocar a segurança nele, para que você possa atravessar. Agora você, meu irmão, não coloca a segurança no Senhor, coloca a segurança em tantas outras coisas da vida. Talvez você, meu irmão, é daquele que aparece na igreja de vez em quando. Para que ir todo domingo na missa? É muito cansativo. Para que ir na terça e na quarta-feira na missa? Já vou no domingo e basta. Olha aí. Depois você quer que o mar seja calminho para você. Não tem como, meu filho. Lembra do que eu disse? A barca é pequenininha. Você tem que ter contato com o comandante. Você tem que ser obediente ao comandante do barco, porque senão ele vai afundar. Quem governa o barco é o comandante. Não são os marinheiros. Então, se você não tiver um contato com ele, você não sabe o que você está fazendo dentro da barca. Vamos dizer, você vai ser uma barata tonta dentro da barca. E Deus não quer ninguém tonto do seu lado, não. Ele quer pessoas corajosas, fortes, porque tem que conduzir a barca. A barca tem que chegar no outro lado. Então, por isso nós somos os eleitos, os escolhidos, para atravessarmos esse mar bravio, testemunhando Jesus Cristo e, como o padre diz, trazendo outras pessoas que estão fora da barca para dentro da barca. Esta é a nossa vida, é assim. Então, quem é este que até o mar e o vento obedece? É Deus, o Criador de tudo, o Criador do universo, inclusive o Criador de você. E Ele fez você imagem e semelhança dele. Nas outras barcas tem muitos irmãos nossos que é a imagem de Deus, mas não são semelhança. Semelhantes são aqueles que são os seus marinheiros, os seus seguidores. É aqueles que vai bebendo dos seus ensinamentos, e assim vai silenciando o coração e calando para ouvir a voz do comandante. É preciso calar. Não seja tagarela. O Senhor está dizendo: fecha a boca, cala. Não seja tagarela. Mãe, você está falando demais com o seu filho. Mulher, você está falando demais com o seu marido. Marido, você está falando muito. Ou talvez você não está ficando em casa. Tem tantas situações aí. Então o Senhor está dizendo: silêncio e cala-te. É isso que os seguidores devem fazer: silenciar, calar e saber falar. Eu preciso ouvir a voz do comandante. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Talvez você fala demais, até com o comandante, para dizer, aquilo que fala o tempo todo com Deus, o tempo todo, e esquece que tem que ouvir.
tá? Não é um monólogo, é diálogo. Oração é diálogo. Eu ouço também, eu falo também, e eu silencio para ouvir. E silenciar é esvaziar-se totalmente de si, dessas ondas bravias, dessas ondas tempestuosas, e deixar com que Deus fale também. Ele tem propósitos para nós. E Ele, quando Ele fala, Ele direciona a nossa vida. Observa, meu irmão, quando aparece uma doença, um desemprego, ou alguém que falece da família, você quer falar demais. E muitas vezes fica até acusando o comandante, que é Jesus Cristo. E você não percebe que você está saindo da barca. Não. O Senhor está te ensinando hoje. Faça silêncio. Cala-te. Eu estou no controle. É eu que estou conduzindo a tua vida, a igreja, para atravessar esse mar bravio. E nessa condução, nós temos alguém também que faz parte desta barca, que é a Virgem Santíssima, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Que você também na sua vida sempre peça para que ela possa te orientar. Ela é a estrela da evangelização. Aquele que também olha para Maria, sabe que precisa fazer a vontade do seu filho. Ela é a nossa mãe, também nos ajuda a atravessar esse mar bravio, nos carregando no colo quando estamos cansados, fadigados. Lá está Maria, nossa mãe, para nos ajudar. E Maria, ela vai sempre dizer para nós: olha para o comandante, ele está ali aguardando você, é para ele que você deve olhar e ir. Eu somente sou uma ponte, é ele que te salva do mar bravio da vida. Amém.